Saudações, irmãos. Bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais uma apresentação especial. É um prazer enorme estar diante dos irmãos para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 3 do livro de Daniel. Este vai ser um tema impactante, um tema maravilhoso, importante na vida de cada um de nós que está vivendo nestes últimos dias. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Em 6 de julho, um jornal do Texas, exatamente Texas, onde, após Louisiana ter decretado os 10 mandamentos, Texas, ou seja, o governador de Texas também prometeu promulgar a lei dos 10 mandamentos nas escolas públicas. Sim, um jornal de Texas publicou o artigo de um bispo católico em que ele diz que os 10 mandamentos exigem que se assista à missa todos os domingos. O que nós estamos vendo é que, aproveitando o vasto alcance deste jornal, que é Odessa American, o bispo conseguiu comunicar uma mensagem ao público em geral, encorajando as pessoas a honrar os 10 mandamentos, mantendo o domingo sagrado. Vejam aqui, irmãos, ele diz que Deus merece adoração. Isto é verdade. Deus merece adoração. Mas de que maneira ele merece adoração? A palavra de Deus nos diz que Deus, nos últimos dias, terá um povo que o adorará em espírito e em verdade. Deus merece adoração. E daí, ele diz, eu acredito que a frequência semanal à igreja é uma expectativa de Deus. Nos 10 mandamentos, Deus nos diz para lembrar o dia de sábado e mantê-lo santo. Ele cita Êxodo 20, verso 8. Ele está falando a verdade ou não? Está falando a verdade. Mas ele continua dizendo, na minha tradição de fé, isso inclui ir à missa todo domingo e dia santo. O fato é que o domingo não é o sábado. O sábado nunca vai ser domingo. É exatamente neste estado americano em que está se procurando também a lei dos 10 mandamentos na praça pública, que o catolicismo vai adiante para mostrar às pessoas o que são os 10 mandamentos. Que o catolicismo vai adiante para dizer qual é o sábado descrito nesses 10 mandamentos. Irmãos, eu trago isto como uma reflexão para todos nós. Eu quero ler uma passagem para a gente refletir um pouco. Se todo soldado de Cristo tivesse cumprido o seu dever, se todo vigia nas muralhas de Sião tivesse dado um certo som à trombeta, o mundo poderia, antes que isto, tivesse ouvido a mensagem de advertência. Mas o trabalho está há anos atrasado. O trabalho está atrasando. Infelizmente, o povo lá fora está ouvindo mentiras. Mas por quê? Porque o povo de Deus não está falando a verdade. Esta é a oportunidade, irmãos, nos jornais da América, nos jornais do mundo, mostrarmos às pessoas qual é o verdadeiro sábado. Pois o inimigo está diante de nós. O inimigo está avançando adiante de nós, semeando dúvidas e semeando desinformação, semeando descrença e heresia. Ela diz que enquanto os homens dormiam, Satanás roubou uma marcha sobre nós. O mundo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento nós temos para ensinar as pessoas por meio da palavra de Deus. Estamos calados neste tempo? Estamos calados neste tempo? É agora, irmãos, que nós devemos nos levantar, usar os nossos fundos para em cada jornal deste mundo postar a verdade sobre o sábado. A verdade para este tempo. Não nos atrasemos. O tempo é agora. Meus irmãos, vamos passar disto. Vamos então ao nosso 7º estudo do livro de Daniel, continuando no capítulo 3. Ontem nós iniciamos o capítulo 3. Falamos sobre uma batalha de adoração. E nós vimos no capítulo 3 um soberano sobre o trono, o próprio rei Nabucodonosor, no trono, exigindo adoração. Nós vimos uma união entre o civil e o religioso. Nós vimos uma imagem sendo levantada. Nós vimos um decreto mundial, pois todas as nações, línguas e povos ouviram o som da trombeta. Todos foram chamados para a falsa adoração. Nós vimos uma falsa adoração forçada e vimos uma ameaça de morte. Mas a história não para por aqui. Irmãos, a palavra de Deus nos diz em Daniel capítulo 3, versos 24 e 25, por acaso nós lemos ontem, só para lembrar e avançarmos. O rei Nabucodonosor perguntou, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados?
Sim, os soldados responderam: exatamente, Senhor. E ele continuou: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Fica uma dúvida aqui. Por que o rei Nabucodonosor disse que o quarto era semelhante ao Filho de Deus? É uma referência a Jesus. Por quê? Será que ele conhecia o Filho de Deus? Será que ele tinha alguma informação sobre esse Filho de Deus? Eu também me deparei com isto. Fiquei com dúvida. Até que eu fui ler no livro Profetas e Reis. É dito, irmãos, que os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança em Babilônia tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter. Quando perguntados pela razão da sua fé, tinham nadado sem hesitação. Clara e singelamente tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que lhes estavam ao redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro. E vejam agora, irmãos, na aparência do quarto no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. Como é que o rei Nabucodonosor reconheceu o Filho de Deus? Porque os jovens cativos na Babilônia falavam muito sobre o Filho de Deus. Falavam muito sobre Jesus. Falavam muito sobre o Salvador vindouro. Isto chegava aos ouvidos do rei Nabucodonosor. Aqui nós vemos o poder do testemunho. Foi o testemunho destes jovens, falando tanto de Jesus numa corte pagã, que quando o próprio Jesus apareceu, o rei não teve dúvidas. É este Jesus, de que tanto falaram estes jovens. É este Jesus. Quando o nosso testemunho chegar ao ponto de levar as pessoas a verem Jesus conosco, a verem Jesus ao nosso lado, a verem Jesus em tudo quanto falamos, a verem Jesus em tudo quanto fazemos, nós estaremos dando um verdadeiro e positivo testemunho. Este foi o testemunho dos jovens. E nós agora vamos fazer uma comparação. Porque eu vos disse ontem que Daniel e Apocalipse são, na verdade, um único livro. Daniel é o livro selado, Apocalipse é o livro aberto. O que Daniel não compreendeu, Jesus revelou a João no Apocalipse. Portanto, no capítulo 3, nós vemos uma semelhança clara com os eventos descritos no Apocalipse capítulo 13. Ora, vejamos, em Daniel, nós vemos um poderoso soberano. No Apocalipse também vemos um poderoso soberano. Vejam aqui, irmãos, Apocalipse 13, verso 2. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós vemos aí um soberano no trono, assim como houve um soberano lá na Babilônia. Segundo ponto, em Daniel capítulo 3, nós vemos um poder mundial. Um poder que dita as regras de jogo aos governos do mundo, às nações do mundo. Em Apocalipse capítulo 13 também nós vemos um poder mundial que dita e que ainda ditará as regras do jogo a todas as nações do mundo. Vejam aqui Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Quando o arauto do rei apregou, ordena-se a todas as nações, tribos e línguas, quando ouvirem o som dos instrumentos, prostrem-se em adoração à imagem. Então, todas as nações estavam envolvidas com esta questão de adoração na Babilônia. Da mesma forma, nos últimos dias, todas as nações, línguas e reis, tribos e nações estarão envolvidas na questão de adoração. Por quê? Porque um soberano terá poder sobre todos eles. Terceiro aspecto. Em Daniel capítulo 3, nós vemos uma união entre o civil e o religioso. Uma união entre igreja e Estado. No capítulo 13 de Apocalipse também encontramos uma união entre o civil e o religioso. Lemos. Apocalipse 13, verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Quem faz grandes sinais? O poder religioso, certo? Um poder religioso faz sinais e maravilhas para convencer os homens. O verso 13 nos falou de um poder religioso que faz maravilhas e sinais. O verso 12 nos fala de um poder civil que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, vemos em Apocalipse também uma união entre a igreja e Estado. E é claramente aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos da América agora.
quando nós vemos pastores, ministros, bispos, buscando o apoio do Estado, procurando unir a igreja com o Estado, isto tudo, irmãos, vai parar com a inauguração de uma imagem na América, em que todo mundo vai ter que adorar essa imagem. Mas vamos continuar. Em Daniel capítulo 3, nós vemos uma imagem sendo levantada. Em Apocalipse também, uma imagem será levantada. Apocalipse 13, verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Queridos irmãos, o paralelo aqui é bem claro. Uma imagem foi levantada lá na Babilônia, todos deveriam adorar. Nos últimos dias também, uma imagem é levantada. Após a união entre igreja e Estado, uma imagem é levantada e todos devem adorar esta imagem. Está aqui. Outro aspecto. Em Daniel capítulo 3, há uma adoração forçada. Todos deviam se prostrar em adoração. Em Apocalipse também nós encontramos uma adoração forçada. Lemos Apocalipse 13, verso 12, mais uma vez. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. É uma adoração obrigatória. É uma adoração forçada à besta e à sua imagem. Em Daniel capítulo 3, nós encontramos uma Babilônia literal que faz todas essas coisas. Uma adoração forçada. Em Apocalipse também encontramos uma Babilônia. Mas agora não é uma Babilônia literal, uma Babilônia espiritual. Apocalipse 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Sim, meus irmãos, essa Babilônia espiritual nos últimos dias também imporá leis que contradizem a lei de Deus. Por isso que em Apocalipse capítulo 12, verso número 17, a palavra de Deus nos diz que irou-se o dragão, irou-se Satanás contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São os mandamentos de Deus que nos últimos dias Satanás vai atacar o povo de Deus através dos mandamentos de Deus. Lembram? Tanto na Pérsia, no episódio da rainha Esther, a única maneira de Satanás acabar com o povo judeu era através da lei de Deus. Aqui no capítulo 3, a única maneira dos sátrapas, prefeitos acabarem com estes três jovens e com Daniel era por meio da lei de Deus. No capítulo, acredito que 5 ou 6 de Daniel, no episódio da Cova dos Leões, a única maneira daqueles homens invejosos destruírem Daniel era por meio da lei de Deus. E Satanás odeia o povo de Deus. E a única maneira de destruir o povo de Deus é criando leis que contradizem a lei de Deus. Para que os governos deste mundo, unidos com a igreja apóstata, persigam o povo de Deus, dizendo: eles estão quebrando as leis dos homens. Porque o povo de Deus não pode obedecer às leis dos homens, acima da lei de Deus. Lemos aqui, irmãos. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Está sendo preparada uma imagem, irmãos, junto com a marca da besta, que é a santificação do domingo, que exalta o poder da besta no mundo. E todos quanto não se curvarem ante este decreto sofrerão perseguição, assim como os jovens na Babilônia. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. E nós estamos vendo isto acontecendo na América. As igrejas buscando o poder secular para impor suas regras. O povo de Deus, assim como os três jovens na Babilônia, serão levados perante assembleias para justificarem sua fé. Quem são vocês? Por que vocês não adoram como a maioria adora? Por que vocês não se prostram diante da imagem? Por que vocês não querem receber a marca de adoração da besta? Por quê? Vejam, irmãos,
Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Haverão muitos Sadraques, muitos Mesaques, muitos Abednegos, diante de muitos reis Nabucodonosores, para responderem por sua fé, para dizerem por que não querem adorar a imagem da besta. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, assim como os sátrapas. Correram para ir contar ao rei Nabucodonosor. Correram para ir dizer: ó rei, existem aí uns judeus que não fazem caso do rei, não adoram os teus deuses, nem querem se prostrar diante da imagem. Sim, eles vão correndo para queixar. Serão denunciados, meus irmãos. Leiam aí embaixo, serão acusados de deslealdade para com o governo. Mas o povo de Deus não desobedece, não é desleal ao governo. Obedece sim ao governo, desde que as leis do governo não contradigam e não entrem em batalha com as leis de Deus. Mas irmãos, o capítulo 3 de Daniel não termina com uma derrota do povo de Deus. O capítulo 3 de Daniel não termina Deus perdendo. A propósito, em todos os capítulos de Daniel, Deus sai vitorioso. Veja, irmãos, a história não para por aqui. Em Daniel, jovens ficaram em pé. Em Apocalipse, fiéis também ficarão em pé. Diante da imagem dirão: nós não iremos adorar. Vejam aqui, Apocalipse 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Queridos irmãos, enquanto a multidão nos últimos dias estiver aí recebendo o sinal da besta, estiver dobrando seu joelho diante da imagem, o povo de Deus dirá: não, nós não iremos adorar a imagem da besta. E eles vão receber o selo de Deus em suas frontes. São esses descritos como 144.000, que terão em suas testas o nome de seu Pai. E estes serão reconhecidos como aqueles que estão com Jesus. Assim como o rei conseguiu reconhecer Jesus com os 3 jovens na fornalha de fogo. Irmãos, em Daniel, vimos jovens na fornalha de fogo. Em Apocalipse, vemos também fiéis na fornalha de fogo. Apocalipse 13, verso 15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui está o decreto de morte. Que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem da besta. Todos os que se recusassem a receber o sinal da besta. Em Daniel capítulo 3, Jesus apareceu na fornalha de fogo. Amém? Em Apocalipse, Jesus também aparecerá na fornalha de fogo. Vejam só, Daniel capítulo 12, verso 1. E é claro que Daniel capítulo 12 é na verdade o Apocalipse, pois fala exatamente do momento final, depois das 7 pragas. Vejam, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Amém, irmãos? O Jesus que apareceu na fornalha de fogo aparecerá também para aqueles que forem fiéis nos últimos dias, na fornalha de fogo. Jesus não mudou, ele é o mesmo. O Deus que operou milagres na Babilônia literal operará ainda grandiosos milagres no tempo em que Babilônia espiritual estiver reinando e seu povo estiver sendo perseguido. Veja, irmãos, naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Existe mesmo alguma coisa a temer, irmãos? Nós não precisamos temer. Nós temos um Salvador fiel, que é um advogado fiel. Ele nos defende das acusações de Satanás. Ele escreve os nossos nomes no livro da vida. Ele está pronto para nos defender de todo o mal. Em Daniel capítulo 3, após Jesus ser visto na fornalha, ecoa um cântico de louvor por livramento. Em Apocalipse também, ecoa um cântico de louvor por livramento. Veja, irmãos, Daniel capítulo 3, verso 28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Amém? Mais uma vez o rei Nabucodonosor se convence de que há um Deus nos céus, um Deus soberano,
um Deus que salva, um Deus que livra o seu povo. Em Apocalipse também, após o grande livramento, o povo de Deus entoará um cântico de louvor. E toda a terra dirá: o Senhor é justo. Vejam Apocalipse 14, versos 2 e 3. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Amém? Quem poderá cantar este cântico novo? Aqueles que passarem por esta experiência. Aqueles que forem à fornalha de fogo, confiando no Senhor. Esses sim cantarão o cântico de livramento. Meus irmãos, Deus é vitorioso em todos os capítulos de Daniel. E mais uma vez ele nos mostra que o seu povo não está sozinho nesta batalha. Na verdade, irmãos, estamos nos aproximando de um momento em que nós veremos de perto, sentiremos de perto a batalha sobre a adoração. Ou o mundo tem que escolher, ou adorar ao Senhor, Apocalipse capítulo 14, começando do verso 7, ou adorar o Criador dos céus e da terra, guardando o seu sábado, o memorial da criação, ou adorar a besta e a sua imagem, guardando o primeiro dia da semana. O mundo vai ter que escolher. Aqueles que escolherem adorar a imagem da besta e receberem a sua marca, esses sofrerão nas pragas de Deus. Podem até comprar e vender e parecer que a vida está tudo bem, mas esses não terão os seus nomes inscritos no livro e padecerão, perecerão por toda a eternidade. Aqueles que forem fiéis e receberem o selo de Deus poderão ser impedidos de comprar e vender neste mundo. Serão perseguidos, irão parar na fornalha, mas verão os milagres do Senhor e cantarão um cântico novo. De que lado você quer estar, meu irmão? De que lado você quer estar? Escolha hoje estar ao lado do Senhor, ao lado daquele Salvador que não falha, daquele Salvador presente, daquele Salvador que promete maravilhas para a sua vida. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por nos mostrar, por meio de sua palavra mais uma vez, que és vitorioso nesta batalha. Esta batalha sobre a adoração está chegando ao final. E nós viveremos a mesma experiência dos 3 jovens em Daniel capítulo 3. Senhor, não temos forças. Dá-nos a tua força hoje. Dá-nos perseverança. Dá-nos confiança no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, seguremos firme esta promessa. Jesus em breve voltará. Tudo ficará bem. Eu verei na próxima apresentação, aqui no nosso canal. Até lá.